Retomando aqui nossa leitura, né, da Convenção Coletiva do Comércio, aqui de João Pessoa e região, vamos iniciar agora a cláusula relativa ao seguro de vida, certo? Aqui é a cláusula 20ª. Do seguro de vida e acidentes pessoais. Primeiro, como é que funciona o seguro, certo? Um seguro, a própria pessoa contrata ou alguém contrata, certo? Para essa pessoa. E esse seguro, ele é condicionado a um evento futuro e incerto. Entendeu? Porque se fosse um evento futuro e certo, que com certeza fosse ocorrer, a seguradora não ia querer fazer, né? Porque como é que a seguradora ganha dinheiro? A seguradora ganha dinheiro fazendo vários seguros. Aí as pessoas pagam um valor, certo? Para fazer esse seguro. E aí, se ocorrer a situação da indenização para um, ela ganha o valor, né, do dinheiro referente aos outros em que pagaram, né, o valor inicial e não tiveram esse evento futuro incerto. Então aqui, como é que funciona o seguro de vida para esse empregado do comércio? De acordo com a cláusula 20ª, as empresas elas são obrigadas, certo, a pagar esse seguro integralmente para os empregados. É um seguro de vida e acidentes pessoais, está aqui, certo? Aí a proposta vai ser apresentada pela federação. Essa proposta ela deve ter, né, aí o valor para a empresa pagaria até R$ 4,70 mensalmente por empregado, certo? E esse seguro tem que ter garantias mínimas. Quais são essas garantias? Aí está aqui, certo? Morte natural ou acidental, R$ 8.000. Morte, certo? Ocorrendo a morte, a pessoa vai ter o funeral, né? A pessoa vai ser sepultada e tudo mais, ou cremado, vai depender da família. Só que aqui com as despesas decorrentes da morte, a empresa, né, o seguro, ele reembolsa até R$ 1.600, tá? E também tem uma indenização aqui no caso de morte, aí vai ser pago para os beneficiários, vão ser pagos para os beneficiários, um auxílio alimentação de até 6 cestas básicas mensais, cada cesta básica num valor de R$ 86. Mas esse valor é pago mensalmente? Não, ele é pago de uma única vez, está aqui no valor de R$ 516. Então o empregado está lá trabalhando, ocorreu uma fatalidade, ele morreu. Os beneficiários dele, né, os herdeiros, eles vão ter direito a uma indenização do seguro no valor de 8.000, certo? Vamos supor que eles gastem aí no funeral R$ 3.000. Aí eles vão ter um reembolso de 1.600 e ainda vão ter direito a uma indenização de 6 cestas básicas. Tá aqui no valor de R$ 516, tá? Quem são os beneficiários desse tipo de para esse tipo de evento aqui? Eles colocam aqui aí embaixo que os beneficiários no caso das hipóteses 1, 2 e 3 são designados como beneficiários legais os previstos por legitimidade no Código Civil Brasileiro. Então são os herdeiros, certo? Se for casado, a esposa; se não for casado, o pais, certo? E aí, se tiver filho, os filhos, tá? Então vai depender do caso, vai depender de cada situação, vai depender da situação do empregado para saber se ele é casado, se tem filho, se vive em união estável, mas enfim, são as pessoas que estão no Código Civil, tá? São os herdeiros e sucessores. Havendo invalidez permanente, total ou parcial por acidente, certo? R$ 8.000. É o mesmo valor no caso de morte. Invalidez laborativa. Presta atenção aqui, ó. Invalidez laborativa permanente, total por doença.
Ou seja, é uma doença adquirida no trabalho, tá? Que causa invalidez. O valor aqui, R$ 8.000, e é uma antecipação de 100% da cobertura morte. Significa que se o funcionário morrer depois em decorrência da doença, não vai receber depois novamente esse valor, certo? É uma antecipação. Aqui tem alguns valores para o caso de internação, certo? Aí tem aqui algumas diárias para o caso de internação. O mais interessante é essa parte aqui de cima mesmo, tá? Aqui, os valores reembolsados por esta cláusula serão deduzidos de eventual indenização por morte ou invalidez permanente por acidente, no valor de R$ 3.000. Por que isso? Porque essa cláusula pode dar a falsa impressão de que se o funcionário morrer, a família vai ter direito de morrer em decorrência do trabalho, tá? A gente tem que deixar isso bem claro. Se o funcionário morre e a morte não tem relação nenhuma com o trabalho, a empresa não tem por que ser responsabilizada por nada. Mas, mesmo assim, o empregado, os sucessores do empregado, os herdeiros, têm direito a esse seguro. Porque é um benefício que está na convenção coletiva que as empresas são obrigadas a contratar. Se não contratar, inclusive, as empresas pagam multa. Está aqui embaixo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, tá aqui, ó. As empresas com até 10 empregados, se elas não contratarem, elas têm que pagar multa, certo? De 20% do maior capital segurado ao empregado ou seus beneficiários, e ainda tem que fazer adesão ao seguro. Por quê? Porque a empresa pode simplesmente registrar o empregado e não pagar. Muitas vezes o empregado ele não sabe que tem direito a isso aqui. Ainda tem isso, o empregado não sabe que tem direito a isso. Por isso nosso trabalho aqui ele é importante. É para mostrar para vocês o que vocês têm direito. Então, a empresa simplesmente contrata, não faz a adesão, ocorre a morte do empregado, fica por isso mesmo, a família não sabe que tem direito. Só que tem direito a esse seguro, certo? Tem direito a esse seguro. E no caso da morte decorrente de um acidente natural, sem relação com o trabalho, os sucessores vão receber indenização. Mas se a morte for em decorrência do trabalho, tá? Foi em decorrência do trabalho, foi um acidente de trabalho que resultou em morte, aí a família vai ter direito à indenização arbitrada lá na justiça. Tem direito a essa aqui? Tem. Por quê? Porque essa aqui é do seguro. Mas tem direito à indenização que tem que buscar lá na justiça, né, entrar com a ação trabalhista e buscar a responsabilidade da empresa por culpa no acidente. E aí o juiz do trabalho vai arbitrar o valor, né? Vai ter todo um processo trabalhista, tudo isso vai ser cobrado. Uma não exclui a outra. Preste atenção. Uma não exclui a outra. Aqui embaixo tem até uma cláusula que diz que vai ser deduzido 3 mil de eventual indenização e tudo mais. O juiz pode até entender que tem essa hipótese de dedução, mas, por exemplo, ele pode entender que a empresa é culpada e que a indenização por dano material decorrente da morte deveria ser R$ 300.000, entendeu? É muito superior aos valores que estão no seguro. Então, uma não exclui a outra, você tem que ficar bem atento a isso. E se a morte for por culpa da empresa, certo? Porque a empresa foi negligente e não cuidou da segurança do ambiente de trabalho e tudo mais, é possível responsabilizar a empresa para que os sucessores tenham direito à indenização. Da mesma forma, se o empregado não morreu, mas ficou incapacitado permanentemente, entendeu? Também é possível uma responsabilidade da empresa para pagar essa indenização ao empregado, tá? Aqui, invalidez permanente total ou parcial por acidente, certo? É o que eu disse para vocês. Uma invalidez por acidente. E aqui, uma por doença laborativa. Por quê? Porque aqui é doença ocupacional. Vocês têm que lembrar que a doença ocupacional, certo? Ela é equiparada ao acidente de trabalho, certo? A doença profissional ela é equiparada ao acidente de trabalho. Ela dá ao empregado os mesmos direitos como se ele tivesse
sofrido um acidente de trabalho, certo? Obviamente é mais difícil de comprovar. A empresa normalmente você tem que entrar com ação, às vezes o INSS reconhece, mas é mais difícil. Mas mesmo assim, aqui ele equipara e coloca o valor da indenização similar, tá? Igual, na verdade, similar não, igual, R$ 8.000, certo? Outro destaque que eu fiz aqui para vocês é de que a empresa ela tem que contratar cobertura de seguro mínima, certo? Isso aqui que está na cláusula é uma cobertura de seguro mínima. Aí vamos supor que a empresa contrata um seguro por morte que é R$ 4.000. O que acontece? Você vai receber, né, o herdeiro no caso, seus herdeiros vão receber os R$ 4.000 do seguro, tá? Mas era para ser 8. Então tem que entrar com ação na Justiça do Trabalho para cobrar essa diferença. E essa cláusula aqui tem esse destaque, deixa isso bem claro. Caso as coberturas do seguro vigente sejam parciais ou inferiores, né, ou inexistentes às constantes desta convenção, as empresas elas se subjugarão. As empresas serão responsáveis por complementar, certo? Se a empresa tiver, por exemplo, inadimplente e o seguro for cancelado, tudo isso faz com que a empresa seja responsável por esses benefícios. Então, você sempre tem que estar ciente de tudo que você tem direito, até para poder fiscalizar se a empresa está contratando aquele seguro, se a empresa tem aquele seguro, a lei, certo? Que dá direito a essa indenização no caso de ocorrer alguma coisa com você, certo? Aqui abaixo, os beneficiários, que eu já falei para vocês, exceto no caso de morte, né, em que os beneficiários são os herdeiros, no restante das situações, os beneficiários são os próprios empregados. Inclusive, isso aqui é importante. Por quê? Porque você tem que saber quem são os beneficiários para saber quando começa o direito de cobrar, tá? Se o empregado morre, se o empregado morre e ele é casado e não tem filho, o herdeiro dele, casado em comunhão parcial de bens, normalmente, o herdeiro dele, né, é o cônjuge, certo? Então, se der problema nisso aqui, tem que cobrar logo. A cobrança relativa a seguro, né, e as cobranças relativas a direitos trabalhistas, elas prescrevem um prazo menor. Já se o empregado ele é casado, mas tem filho menor de idade, por exemplo, a prescrição ela não está correndo, porque não corre prescrição contra menor de idade. E aqui tem um detalhe: a prescrição aplicável aos menores é a do Código Civil, não é nem a da CLT, é a do Código Civil. Então, contra menor não corre prescrição, certo? Então, o prazo pode ser maior. Se a criança tiver 5 anos de idade, quando completar os 18 é que vai começar a prescrição. Então ela pode muito bem cobrar depois, certo? Quando se der conta disso aqui. Isso é comum de acontecer, tá? Então, minha gente, sobre seguro de vida, era isso que eu tinha para falar para vocês. É uma cláusula muito importante, então eu resolvi tratá-la de forma separada. Eu vou tratar também agora dessa outra cláusula aqui, por quê? Porque ela é mais simples, nós não vamos gastar muito tempo nela, certo? Então aqui, ó, dos 21º, descontos de convênios. A empresa descontará seus empregados mediante a averbação em folha de pagamento e a apresentação pelo sindicato de relação de números e valores importantes correspondentes a convênios e empréstimos consignados. Basicamente é o seguinte: o empregado fez um empréstimo consignado, a empresa pode descontar e repassar para o credor, tá? Vai estar autorizado pelo empregado, vai estar no contra-cheque, tudo certinho, e os bancos ali financeiros vão ter registro disso. Isso aqui não é interessante para todos os empregados, porque nem todo mundo faz esse tipo de empréstimo. Então não vou gastar muito tempo tratando disso aqui, porque tem coisas mais importantes para a gente tratar. No próximo vídeo nós vamos começar a tratar sobre a questão do contrato de experiência, anotação da carteira de trabalho e tudo mais, o início do contrato de trabalho.
a partir da cláusula 22ª. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, né, compartilha, comenta, passa essa informação para alguém que pode se beneficiar com essa informação. Nosso objetivo aqui é levar informação para a população, para que o empregado deixe de perder dinheiro, porque normalmente é isso que acontece quando a pessoa não tem informação adequada, certo? Não tem informação correta para tratar dos próprios problemas, tá? Então, vamos para o próximo vídeo, vamos tratar de contrato de experiência. Vejo vocês lá.